Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é dia de palavra e nós vamos ler 2 Reis, do versículo 26 ao versículo 30. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá, a Rabsaque: rogamos que te fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Mas Rabsaque lhes respondeu: mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te essas palavras a ti somente e a teu senhor? E não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias. Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos façais, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Irmãos, aqui o rei da Síria, representa o próprio inimigo. E antes dessa passagem ele estava ameaçando, ele mandou um mensageiro para ameaçar o povo, para que o povo já começasse a ficar com medo antes mesmo de entrar na batalha. E ele vai lá e fala na língua do povo, e é isso que nós vamos destacar aqui. Então, como nós podemos ver no texto, foi pedido para que eles não falassem na língua do povo, para que eles falassem na língua deles e não na língua do povo. E ele faz pior ainda, ele se levanta e fala mais alto ainda para que o povo ouça as ameaças que ele está fazendo. Ainda fala: olha, não fala de novo, porque no início ele já tinha falado: olha, que Ezequias não façam que vocês confiem no nome do Senhor, porque nem esse Senhor de vocês vai livrar vocês. O que acontece? Na nossa vida, acontece a mesma coisa espiritualmente. O inimigo, ele fala a nossa língua. Nós precisamos ter cuidado, porque ele fala a nossa língua. Ele sabe qual é a nossa língua, ele sabe qual grupo social nós gostamos de pertencer, enfim, de estilo, de pessoas que gostam disso, daquilo, enfim. Ele sabe de tudo a nosso respeito. Ele sabe falar a nossa língua. Ele usa até a própria palavra para mandar seta para a gente, contra a nossa vida. Então nós temos que ficar muito atentos, porque numa batalha, a gente está sempre numa batalha espiritual. Quem acha que não está dormindo espiritualmente, porque todo tempo existe uma guerra na sua mente, na minha mente, fora dela, para que nós venhamos tirar a atenção do Criador, para que nós venhamos perder a fé, para que Ele consiga roubar a nossa alma. Porque o intuito dele não é uma casa, não é o que nós temos, é a nossa própria alma. Então vamos observar no nosso dia a dia, em coisas que de repente têm desanimado a gente e a gente não está percebendo. E às vezes são coisas pequenas que acontecem dentro de casa, são coisas que acontecem na igreja, são pensamentos que vêm à nossa mente como se fossem nossos, e na verdade não são. É só o inimigo mandando seta, falando na nossa língua, para que a gente venha desanimar sem perceber. Porque quando ele fala na nossa língua, é como se aquilo fizesse parte da gente, mas é mentira, porque veio dele, não veio do Criador. Por isso nós temos que ter cuidado em não aceitar, por exemplo, todo tipo de profecia. Nós temos que, a pessoa falou, nós ouvimos a pessoa falar, compreendemos, nós não desfazemos da pessoa em momento algum, mas vamos julgar a profecia como? Entrando no nosso quarto, fechando a porta, ajoelhando em pensamento, falando com o Criador e pedindo confirmação na palavra, porque nada pode passar da palavra. E não sair só porque é bênção falar amém, 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 porque o diabo também dá coisas boas. Para prender as almas, ele dá coisas boas, e nós sabemos disso. Então nós não podemos aceitar qualquer coisa, e nós não podemos achar que, não, mas essa palavra, não, mas... E às vezes, irmãos, dentro da palavra, às vezes a palavra veio do Criador, ok? Alguém está pregando e tal, a palavra veio do Criador, mas ele, no meio da palavra, ele manda um pensamento como uma seta.
E às vezes ele usa a própria palavra para ir contra aquela palavra, ou enfim, de alguma forma ele usa a palavra na nossa mente. Às vezes a pessoa que está falando não está sendo nem usada pelo inimigo. É uma seta que ele manda junto com a palavra vem e ele entra junto, para tentar falar na língua da palavra, e engana a pessoa, e desanima, desestimula a pessoa. Quantas pessoas existem com aquele julgamento de si mesmo, porque caíram em pecado, fizeram alguma coisa errada, e a pessoa não consegue, a pessoa fica com sentimento de culpa, é como se a palavra estivesse condenando ela o tempo todo. Às vezes é o Criador que está falando através da palavra para a pessoa se consertar, mas o inimigo vem junto com uma seta para que ela se sinta culpada, porque o Criador não quer que você se sinta o culpado o tempo todo dos seus pecados. Ele quer que a gente se sinta culpado ali no momento, que a gente se arrependa, reconheça os nossos erros e não volte a pecar. Mas agora ele não fica apontando o dedo o tempo todo, jogando na nossa cara que a gente estava errado. Pelo contrário, ele é até muito educado, ele fala uma vez, ele fala outra, ele dá palavras de advertência para a gente sair daquilo ali, porque ele sabe que depois daquilo ali, coisas ruins podem acontecer, e normalmente acontecem, porque a pessoa está dando brecha para o inimigo, então ele entra e faz maldade. Mas o que acontece? Ele não fica acusando, ele fala por um tempo, fala, para que a pessoa reconheça. Se a pessoa não reconhecer, tem um tempo que ele se retira. Ele se retira, irmãos. Tem gente que não fala isso, mas ele se retira. Ele não fica o tempo todo. Então, assim, se você tem pensamentos de acusação, e às vezes é alguém que estava pregando, de Deus mesmo falando para você, ou melhor, falando ao seu coração, né? E o inimigo mandou seta junto com a palavra, porque ele manda seta junto com a palavra. Se teve algum sonho, gente, cuidado com os sonhos. O inimigo também trabalha nessa área. Ele trabalha com visão, com revelação. Tudo que o Criador faz, ele tenta fazer igual. E às vezes é super parecido, porque ele quer falar a nossa língua para dar falsa direção. Se você tem precisado de direção para alguma coisa muito importante, principalmente, né, na sua vida, nesses últimos dias, você toma muito cuidado com as direções que você tem recebido. Não confie só porque aquela pessoa é super de Deus. Não, mas aquilo tem que ser de... Não, não é tem que ser não. Tem que ajoelhar para saber se é dele ou não, e pedir em pensamento. Não abre a tua boca para falar, apesar de ter pessoas que dizem que não faz diferença, porque realmente o inimigo consegue fazer uma leitura muito boa da gente. Faz diferença sim, você abrir a tua boca para falar. Faz toda a diferença. Tanto que em guerras espirituais extremas, ele coloca pessoas perto da gente, brincando, e até mesmo para conversar, às vezes, como se a pessoa fosse super amiga, para a gente abrir coisas que ele não sabe, porque o Criador oculta muitas coisas dele para que a gente não venha perecer. Imagine se o Criador permitisse que ele soubesse de tudo. Tava todo mundo já muito mal, gente. Então, assim, vamos pedir discernimento, porque essa palavra veio hoje para o nosso coração, para que a gente venha pedir discernimento, porque tem pessoas que podem estar recebendo seta aí de falsas orientações e até mesmo se sentindo mal por coisas às vezes que já passou, já faz um tempão, o Criador já perdoou, já está dando outra palavra para a pessoa e a pessoa ainda está presa por causa de seta, porque o inimigo está falando na mesma língua. Vamos orar agora em nome de Jesus? Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor deu essa palavra, eu nem esperava do Senhor dar essa palavra pra gente, tanto é que nessas palavras a gente não tá tendo nem título, o Senhor que tá dando assim pra gente. Meu Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, para que a gente não venha receber falsas orientações, que nós não venhamos acreditar em qualquer coisa que chega até a gente, mesmo que tenha aparência de santidade, mesmo que pareça que é o Senhor em tudo. Guarda o nosso coração. Não permita mais que essas pessoas que estão vivendo debaixo de culpa, de condenação, que elas continuem vivendo desse jeito, meu Pai. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus, e te pedimos em nome de Jesus. Guarda a nossa mente de ser enganada pela voz do diabo, fazendo a gente acreditar que aqueles pensamentos são nossos, quando na verdade é a voz dele e não nossa. Guarda-nos, meu Pai. Nos ensina a usar o capacete da salvação para a gente não ficar recebendo seta na mente, meu Pai. Por favor, em nome de Jesus. E nós te agradecemos por essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, se Ele está dando essa palavra, é porque tem alguém passando por isso. Tem alguém recebendo falsas instruções.
ou que vai receber falsas instruções. Fique atento, fique, permaneça, guarda isso que eu tô falando aqui, eu tô sentindo no meu coração de falar isso aqui. Permaneça naquilo que ele falou para você. Mesmo que lá na frente apareça uma coisa, um leão na sua frente, sei lá, um monstro na sua frente, e as pessoas falem: ih, agora você vai ter que fazer isso, agora você vai ter que fazer aquilo. Contrário a uma palavra que o Criador já te deu, ignora essas vozes, sai de perto dessas pessoas por um tempo, pelo menos para você não ser influenciado, mas fica naquilo que o Criador está te falando. Eu vou falar aqui, gente, o profeta jovem, profeta velho, né, que a gente nomeou assim. Um rapaz que tinha, é uma passagem bíblica isso, o rapaz tinha tudo para dar certo, e só na hora da volta, gente, foi na hora da volta, ele fez tudo que era para ele fazer, mas na hora da volta ele ouviu um homem que parecia que tinha mais experiência do que ele, e recebeu aquela falsa orientação, e passou por cima do que Deus já tinha falado para ele, ele foi morto. Tem pessoas que morrem de verdade ainda hoje em dia, por não ficar dentro daquilo que o Criador mandou a pessoa ficar. E o que eu estou sentindo de falar aqui é muito sério, estou falando de morte física. Não saia daquilo que o Criador te deu. Permaneça naquilo que Ele te falou, porque vem seta, e talvez já tenha chegado seta até você. Então peça discernimento. Eu também, essa palavra, todas aqui são para mim também. Vamos pedir discernimento. Mesmo aquela pessoa que pareça ser mais santa e super usada, ela não ultrapassa, ela não é maior do que a palavra do próprio Criador. Ela não é maior do que a intimidade que nós temos com o próprio Criador. Não deixe ninguém te enganar, amém? Fiquem em Cristo e vamos sair daqui, senão a gente fica falando e não para. Fiquem em Cristo, até o próximo vídeo.